Em Portugal, estima-se que sejam já 100 mil pessoas a trabalhar através de plataformas digitais, 30 milhões na Europa. As plataformas introduziram uma grande transformação nos modos de organizar, regular, controlar e gerir o trabalho. E querem impor esse regime como o futuro das relações de trabalho em setores cada vez mais vastos da economia. O seu modelo de negócio passa pela total ausência de responsabilidades patronais e pela instalação de uma nova escravatura digital que atira as pessoas para fora do direito do trabalho. As plataformas construíram para isso uma narrativa e um arranjo institucional baseado em dois grandes embustes. Primeiro, a ideia de que elas não são empresas que prestam serviços de transporte de passageiros, de entrega de comida ou outros, mas meras aplicações que, através de um algoritmo, fazem a mediação entre consumidores e prestadores de serviços. Segundo, a de que os trabalhadores das plataformas são eles sim empresas, pessoas-empresa, sujeitos empresarializados, trabalhadores independentes, soberanos na definição de horários, na aceitação ou não das tarefas, desinseridos de uma organização e dos mecanismos de subordinação laboral. Assim, é sobre os motoristas e os estafetas da Uber, da Bolt, da Uber Eats, da Glovo, que recaem todas as responsabilidades. Não há salário mínimo, não há férias, não há seguro de acidentes de trabalho pago pela empresa, não há qualquer regra para despedimentos, as plataformas desativam o trabalhador da aplicação e já está, não há transparência nem controle do algoritmo e dos seus critérios, não há controle sobre os períodos máximos de trabalho. Só que este embuste tem vindo a ser posto em causa por inúmeros tribunais por todo o mundo. Só na Europa, mais de 200 decisões vieram dizer o óbvio. A relação entre um motorista ou um estafeta e a plataforma digital é uma relação de trabalho entre duas entidades, o trabalhador e a plataforma. É à plataforma que pertence o principal e mais indispensável instrumento de trabalho, a aplicação e o algoritmo, que nunca são propriedade do trabalhador, nem sequer do intermediário. É a plataforma que permite o acesso aos clientes e, portanto, à atividade. É a plataforma que indica as tarefas e o horário para cumpri-las, que fixa os preços, que recebe o dinheiro do cliente e paga uma parte ao trabalhador. Quem anda nas motos ou nas bicicletas tem de estar identificado com o logotipo da empresa na saca térmica da Glovo ou da Uber Eats. O trabalhador insere-se, por isso, numa organização. A plataforma controla o trabalhador até por geolocalização permanente. Pode puni-lo em função de uma avaliação que não é escrutinável e que não prevê qualquer direito de resposta. Pode usar essa avaliação para o penalizar na distribuição de serviço e, por isso, na distribuição de rendimento. Pode até despedi-lo ou, na nova língua da subordinação digital, pode desativá-lo. Ou seja, a plataforma é um empregador. Tem os poderes típicos da entidade patronal, embora os exerça por meio de uma gestão algorítmica altamente opaca. Essa relação entre o patrão-plataforma e o trabalhador tem de ser enquadrada por um contrato de trabalho. Reconhecendo que há um tipo de trabalho diferente, claro, com regras que não são as mesmas em todos os aspectos das normas gerais, numa modalidade de contrato que tem as suas especificidades, sem dúvida, mas que é um trabalho subordinado, que tem direitos, que está abrangido pelo Código de Trabalho. Portugal fez em 2018 uma lei à medida dos interesses das multinacionais, a Lei Uber, ao arrepio do que foram, aliás, as decisões nos outros países, desobrigando as plataformas de qualquer responsabilidade laboral a partir da figura do intermediário que serve para impedir o reconhecimento de uma relação entre o trabalhador e a plataforma. O Partido Socialista conseguiu assim inventar uma solução única no mundo, a que a Uber chamou modelo de ouro. Porquê? Porque se diz na lei Uber que, a haver relações de trabalho, elas estão com um intermediário, nunca com a plataforma. Mas depois, quando se trata de aplicar a lei do trabalho ao intermediário, ao operador TVDE, os indícios de laboralidade do Código de Trabalho têm grande dificuldade em aplicar-se, porque, afinal de contas, os verdadeiros poderes patronais de direção e disciplina estão na plataforma. Resultado, não há contratos de trabalho com as plataformas porque a lei criou os intermediários e não há contrato de trabalho com os intermediários porque as plataformas são quem tem os poderes que a lei atribui aos empregadores. Modelo de ouro. Ninguém tem deveres a não ser os motoristas e os estafetas. E é isto que é preciso mudar, porque isto está no coração do futuro do trabalho. Ao contrário da proposta do governo português, a esta Assembleia, a Comissão Europeia e, na passada segunda-feira, o próprio Parlamento Europeu propuseram uma diretiva sobre trabalho em plataformas digitais que estabelece, entre outras, duas coisas sensatas, evidentes e positivas. Primeiro, que o algoritmo tem de ser transparente, tem de ser escrutinável pelos trabalhadores, tem de ser regulado pela lei e pela contratação coletiva. Porque nem tudo o que é tecnicamente possível com o algoritmo é política e socialmente aceitável.
Se utilizam aplicações e algoritmos em relações de trabalho, as suas regras, critérios, instruções têm de ser rastreáveis e subordinar-se à lei do trabalho. Ontem, aqui no Parlamento, o Bloco conseguiu aprovar precisamente uma norma sobre isto no debate das leis laborais. Mas dizem, em segundo lugar, essas propostas de diretiva que se presume que entre o trabalhador e a plataforma há uma relação de trabalho. Não prevêem qualquer figura do intermediário, regulam uma relação a dois e não a três. E a presidência checa, que na quinta-feira passada tentou introduzir na proposta do Conselho Europeu sobre plataformas uma referência ao intermediário, além de descaracterizar a própria presunção, também foi derrotada. Até ver, o lobby das plataformas, que não querem que haja contratos e que rejubilam com a possibilidade do intermediário, não venceu. Em março deste ano, o Livro Verde sobre o futuro do trabalho propôs também para Portugal uma presunção de laboralidade entre o trabalhador e a plataforma digital. Só que o Governo, depois de ter inicialmente acolhido esta perspectiva, cedeu e foi colocar o intermediário na sua agenda de trabalho digno. Nas audições que fizemos neste Parlamento, os coordenadores do Livro Verde foram cristalinos contra a solução do operador intermediário. E essa foi também a opinião da Autoridade para as Condições de Trabalho. Ao validar o papel dos intermediários, a proposta do Governo não garante contratos, dificulta o reconhecimento da relação com a plataforma e é um favor às multinacionais. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu ao Bloco assumindo que seria preciso robustecer a proposta aqui apresentada, depois de o Partido Socialista ter avançado com a ideia de uma responsabilização solidária das plataformas. O que é preciso, senhoras e senhores deputados, é que Portugal abandone de vez a figura bizarra do intermediário desenhada à medida da Uber. Sabemos do lobby intenso e agressivo que as plataformas fazem sobre os decisores políticos, a academia, a concertação social, a chantagem que fazem sobre os Estados. Se nos derem deveres, nós vamos embora. A ameaça que fazem aos trabalhadores. Mas esse lobby, esses interesses, essa chantagem têm de ser derrotados pela democracia. Amanhã vamos voltar ao debate na especialidade sobre este tema. E até lá temos uma oportunidade de fazer valer os interesses de quem trabalha, em vez de perpetuar o paraíso das plataformas, que é o inferno dos sem direitos. Muito obrigado.